Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Falando em informação, nós estamos trazendo aqui neste episódio anterior e no de hoje muita informação sobre investimentos, finança, grana, tem ou não tem, como guardar, onde investir. Eu acho que é um assunto extremamente importante, Ana, pra gente que ganha pouco e gasta bastante. Exatamente. A gente gosta de gastar, né? O que não tem, inclusive. E como gasta, né? E como? É aquela história, a gente vai pro Paraguai comprar o que não precisa com dinheiro que não tem. Né? E para tratar desse assunto mais uma vez nesse episódio, complementando o episódio anterior, sejam muito bem-vindos novamente, Pedro, Nayara, para a gente bater esse papo, continuar o nosso papo do episódio anterior, que vai complementar e agora a gente vai dar uma aprofundada aí nessas possibilidades. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Vamos lá, vocês querem se apresentar novamente para aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez? Sempre lembrando então, pessoal, que nós temos um episódio anterior que nós apresentamos os nossos convidados, falamos aí um pouco sobre a Liga de Investimentos e Finanças que nós temos aqui no FGD e também fizemos um breve apanhado aí sobre as possibilidades de investimento, a importância de investir, onde investir, como investir, né? Educação financeira, né? Qual a importância disso para você ter uma melhor condição de renda, de bem-estar, de vida, né? Isso, e agora neste episódio nós vamos aprofundar isso tudo, ver as possibilidades, né? E dar dicas. Eu acho que é o mais interessante, o mais importante aí para as pessoas que nos acompanham. Por favor, se apresentem novamente. Pessoal, eu me chamo Nayara Espíndola, sou assessora de investimentos do escritório Barça Investimentos, hoje escritório credenciado à corretora XP, e agradeço novamente ao podcast pelo convite. Obrigado. Eu sou o professor Pedro, né? Sou professor aqui no curso de Economia, aqui da UFGD, né? E hoje eu estou como orientador, né, do pessoal da Liga de Investimentos em Finanças aqui da universidade. E é um prazer, agradeço o convite. Então, no episódio anterior, nós falamos sobre poupar, né? Então, capital de reserva, ter uma poupança, ter um valor de reserva para eventual situação você precisar desse dinheiro de volta. Mas aí, a pessoa que está assistindo a gente fala assim, nossa, mas eu já tenho uma renda no limite, né? Aí tá falando para eu economizar ainda mais, mas a gente tem outras alternativas, né, Nayara? Que é aumentar o seu poder de renda, né? Então, comenta com a gente. Sim, com certeza. Muitas vezes a gente faz o planejamento financeiro e vê que a conta não fecha. Então, eu gasto mais do que eu ganho e não tenho de onde ganhar mais, né? E aí, a partir disso, existem algumas alternativas que a gente pode usar para aumentar a capacidade de geração de renda. Uma delas é investir na própria carreira, né, no próprio estudo, para que no médio e longo prazo você ganhe mais. Muitas pessoas fazem tendo mestrado, tendo doutorado, investindo em cursos, mas existem estratégias de renda extra, né? Uma que eu utilizava muito durante a minha vida universitária era, por exemplo, poder auxiliar colegas com habilidades que eu já tinha, como, por exemplo, design, alguma matéria em específico que eu poderia ofertar uma mentoria, uma aula ali extra, ou até mesmo vendendo ingressos de festas. Ó, você que é universitário, sabe que aquela festa que bomba no ano, saiu o lote promocional, vai lá e compra nos primeiros lotes, porque você sabe que faltando uma semana para a festa, esse convite vai estar quase o dobro. Fica atento aos golpes, para você não cair em nenhum golpe de convite, mas é uma estratégia que vale muito a pena você comprar nos lotes mais baratos e depois revender esses convites de festa. Então, muitas vezes a gente vê colegas vendendo ali um docinho, um salgadinho no centro de convivência da faculdade. Não tenham vergonha de vender, de serem ambiciosos, de ganharem mais dinheiro, porque não tem nada de errado em você querer ser bem sucedido, você querer ganhar mais dinheiro e trazer uma qualidade de vida melhor para você e para sua família. Então, existem várias estratégias, utilizem das suas habilidades para fazer um dinheiro e promover um bem ali para as pessoas ao seu redor. Então, não tenham vergonha. É muito melhor vender do que fazer dívida, né? Com certeza. É muito melhor investir. E, querendo ou não, além da renda extra que você vai conseguir, você vai estar desenvolvendo habilidades que vão ser importantes para o seu profissional. Enquanto você é profissional depois de formado, né? Comunicação, né? Relacionamento interpessoal, né? Então, isso vai favorecer muito nas habilidades que vai te promover um mercado de trabalho com mais oportunidade e melhor renda. E quando a gente fala de renda de emergência, né? Ou reserva de emergência, melhor dizendo, você deu alguns exemplos de possibilidades de como fazer isso, né? E quando a gente faz isso com propósito, né? Então eu vou começar a vender doce na faculdade, vou, sei lá, fazer alguma coisa para entrar um extra.
você já sabe que aquilo vai para sua reserva de emergência. Então, é com propósito. É algo já pensado, planejado. Então, eu como administrador, mais uma vez, preciso reforçar isso, né? O planejamento financeiro, ele pode começar hoje. Nunca é tarde para começar a investir. Essa é uma frase bem importante a ser dita. Até porque assim, a gente fala reserva de emergência, né? Ou seja, um dinheiro guardado. Você não vai deixar esse dinheiro parado, né? Então, é quase automático, né? Você fala, eu vou ter uma reserva, isso já vai estar ligado com alguma aplicação, alguma coisa que vai fazer esse dinheiro render, né? Quase que automático, assim, né? E onde colocar, Pedro? Já que a gente está partindo para esse lado, né? Onde colocar esse dinheiro para ele render mais, melhor? Poupança é uma boa, Bruno? Essa é a acima de R$1.000, só que é investimento, ou R$50 que sobrou esse mês também já posso poupar ou investir ou algo assim? Não, acho que qualquer dinheiro é investimento. Ou seja, você vai começar com pouco, não tem como, assim. Você vai começar a guardar. Então, até para entender o funcionamento até para entender. Agora, é claro, né? Você tem... Para cada propósito, existe um investimento adequado. Sim. Né? Então, falar, guardei R$50 aqui, vou colocar em Bitcoin. Não faça isso. Principalmente se você não entende nada. Exatamente. Sabe? Então, existe uma adequação, né, de acordo com o objetivo. Reserva de emergência quer segurança, certo? Então, é uma coisa que você não deve correr o risco de perder dinheiro. Então, a sugestão, Pedro, para começar a trabalhar nessa questão de investimentos, é a pessoa começar pensando primeiro na reserva de emergência. Sim. Primeiro, eu tenho uma reserva de emergência para qualquer eventualidade, como o próprio nome já diz. Depois que eu tenho uma reserva de emergência, eu vou começar a investir em possibilidades de maior renda. Seria esse o caminho? Sim. A reserva de emergência já tem que estar investida, né, no investimento que a gente classifica como alta liquidez, porque se alguma emergência acontecer, você consegue retirar em até um dia útil. Porque emergência vai acontecer você estando preparado ou não, então é muito melhor você ter o dinheiro guardado. Mas antes de arriscar outros tipos de investimento, a gente tem que ter a reserva alocada ali em um ativo de alta segurança, um ativo que a gente chama de alta liquidez, que você consegue ter um resgate fácil dele. E aí sim a gente mantém essa reserva investida nesse tipo de investimento. E vale, é importante a gente falar que por ser uma liquidez, né, rápida, né, você consegue ter o dinheiro rápido ali, né, para resgatar ele, o teu rendimento não vai ser tão alto, né? Isso. Lembrando, não deixem dinheiro em poupança, tá, gente? A poupança hoje, se o professor quiser complementar, mas ela rende muito pouco, né? Então, assim... Menos que a inflação. Menos que a inflação. Existem investimentos até mais seguros do que a poupança e que rendem bem mais do que a poupança para você deixar o seu dinheiro parado. Então, quem tem dinheiro guardado em conta... Dinheiro em conta não rende e o dinheiro na poupança rende abaixo da inflação. A inflação tá aí comendo seu dinheiro. Então, existem outras alternativas que a gente vai contar para vocês. Porque a poupança, assim, na verdade, você está correndo o risco do banco, certo? Então, tem outros investimentos que você vai correr exatamente o mesmo risco e vão render mais, sabe? Então, muitas vezes não faz muito sentido mesmo, assim. Além disso, tem uma outra coisa. A poupança, ela é remunerada só... No mês, né? No aniversário. No aniversário, né? Então, tem investimentos melhores, assim, né? Mas é importante dizer também, né, que o montante da reserva de emergência, né? O pessoal, por isso que é importante, né? Você fala, quanto que eu vou colocar na reserva de emergência? Né? Por isso que é importante você ter o controle do quanto você... saber os seus números. Gasta por mês. Normalmente o pessoal coloca 12 meses do que você gasta. Seria um montante. É claro que, por exemplo, se você é funcionário público que tem uma estabilidade de renda e tal, esse valor pode ser menor. Né? Então, tudo... Agora, se você tem uma renda, alguma coisa que é muito volátil e tal, talvez fosse interessante que fosse mais, né? Não existe um número certo? Mas...
recomendações? Normalmente o que eu vejo assim é 12 meses que o pessoal fala, De né? 3 a 12 meses, né? Se você tem uma renda recorrente, 3 meses é uma situação relativamente confortável, mas de 3 a 12 meses, né? Então vamos dar um exemplo prático aqui. Se a pessoa tem 5 mil de despesa por mês, pensando em 3 meses de renda de reserva de emergência, ele teria que ter 15 mil guardado ali para garantir. Ele perdeu o emprego, ele tem 3 meses garantido de que ele consegue se organizar ali e arrumar outro emprego. Seria isso? No mínimo, né? No mínimo 3 meses. E aí é onde bate o desespero, mas eu não consigo nem guardar. Como vou conseguir fazer esse capital de reserva com a renda que eu ganho, que eu gasto toda? É onde entra a questão que você comentou de rendas alternativas e de você ampliar o seu poder de rendas renda. alternativas, né? Procurar oportunidades também. Sim. Né? Isso é importante. De aumento de renda, né? Tá sempre atento às oportunidades, né? E você vê, tá se capacitando. Né? Às vezes você vê alguma oportunidade, mas você não está capacitado para aquilo. É o caso de você buscar a capacitação, né? Então, tem diversas E formas. existem várias formas de capacitar, de graça, inclusive, né? Também. Cursos, a própria Life oferece, né, treinamentos aí, cursos online, então a pessoa não tem desculpa, né? E é importante a gente reforçar esse assunto porque hoje nós tivemos, inclusive, eu participei de uma palestra recentemente onde o palestrante comentou que tinham 24 vagas, 200 candidatos, somente 13 foram contratados. Nós estamos vivendo essa realidade onde tem muita gente desempregada, mas ao mesmo tempo tem um mercado oferecendo vagas, mas está faltando algumas habilidades no trabalhador. Então, assim, se você buscar um diferencial na área que você está estudando, se formando, se dedicando, fazendo as mentorias dentro da graduação, você vai se destacar, porque você vai estudar mais sobre o tema. Então, isso vai te tornar um profissional diferenciado no mercado de trabalho que vai valer mais. As né? famosas soft skills e Soft skills e hard skills. Exatamente, é sobre isso, né? E só para complementar essa questão da reserva de emergência, né? Eu acho que é importante, a gente já comentou, né? Que é interessante que seja alguma coisa que você não vai perder dinheiro, né? Então, existem... bom, eu acho que, falando dos investimentos, assim, acho que o mais seguro que tem é o Tesouro Selic, né? Mas você também tem... você pode colocar... Tem os CDBs de bancos, né? Que são alternativas interessantes também para deixar a sua reserva de emergência. O que mais que eu posso citar? Professor, antes de tudo... E fundos taxa zero, isso que eu estava tentando Taxa zero. Antes da gente falar um pouco sobre os tipos de ativos, tem gente que tem aquela dúvida assim, mas como que o dinheiro rende? Ele vem do nada? E é interessante a gente falar que investir, o que é? Quando você pega dinheiro emprestado do banco, você não paga juros se você atrasa o pagamento. Investir nada mais é do que você emprestar dinheiro, seja para o Tesouro Nacional, para um risco país, você está emprestando dinheiro para aquele governo e como recompensa do dinheiro que você deixou investido, ele te paga juros e é daí que vem o rendimento do investimento. E aí, para CDBs, para emissões bancárias, você empresta o dinheiro para aquele banco ou para aquela instituição e ela te devolve juros como recompensa por aquele dinheiro emprestado. Então, é daí que vem o rendimento dos investimentos, que muitas vezes não fica claro para as pessoas. Ele não brota do nada. Ele não nasce, dinheiro não nasce em árvore. Então, você está emprestando e está ganhando juros em troca. E aí entram esses ativos que o professor comentou, que estão dentro da renda fixa. E se o professor quiser complementar. São por exemplo, o Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro, né? Então, eu também acho interessante que a reserva, por ser muito importante, ela não fique tudo num único lugar, sabe? Eu acho interessante diversificar entre instituições financeiras e em ativos também. Então, tem o Tesouro, né? Que o Tesouro Selic é o mais seguro e não tem como diversificar porque é o que é, né? Mas tem os fundos taxa zero, tem diversas instituições que ofertam, tem os CDBs, né? Então, o CDB é um produto do banco, né? Então, diversificar também entre os bancos. É como eu penso, né? Como eu costumo fazer, né? Então, como
como esse dinheiro tem uma grande importância, né, nele você tem que correr o menor risco possível. Né? E essas são as alternativas mais seguras e ainda utilizando uma estratégia de diversificação que você aumenta ainda mais a segurança. Certo? A maneira que eu pensaria fazer isso. Pensando em reserva de emergência, tem que ter segurança. Então, são duas coisas que andam juntas. E sempre lembrando que, por conta da liquidez e por conta dessa segurança, o teu rendimento não vai ser tão grande assim, tão alto assim. Apesar de que a nossa taxa Selic está, atualmente, né, tá alta, né? Tá, quanto que a gente falou? Que ela, 10? Hoje ela está Tá 10,75. 10,75. Então, traz um rendimento interessante. Isso é o ano, né? Isso é um ano. É importante que a gente busque uma métrica também, que é a métrica do CDI. Né? Muitas vezes a reserva de emergência, a gente tem que buscar pelo menos 100% do que é o CDI? O CDI é uma sigla, né? Certificado de Depósito Interbancário. Né? O que é isso? Os bancos emprestam dinheiro entre si. Né? Como a gente falou, renda fixa é tudo empréstimo, de um ente para o outro. De alguém para alguém. Então, por exemplo, o CDB é você emprestando dinheiro para o banco. CDI é o banco emprestando dinheiro para outro banco. Né? E você pode emprestar dinheiro também para o governo, né? Que aí são os títulos do Tesouro. Né? Então, todo instrumento de renda fixa é mais ou menos baseado... E as letras de crédito lá, LCA, LCI, acho que é, né? Letra de crédito imobiliário e letra de crédito, acho que do agronegócio, coisa assim. Como é que é? Como é que funciona isso? Esses são... Tem o LCI, LCA e o CRI e o CRA. Né? Eles funcionam mais ou menos da mesma forma, com a ideia de que é para financiar atividades específicas. Legal. Né? Então, no caso, financiamento imobiliário e financiamento do agronegócio. Então, você está emprestando o seu dinheiro para financiar o imobiliário ou o agronegócio. Isso. É específico. Isso. A gente tem duas principais divisões. Então, quando a gente fala de LCI, LCA e CDB, a gente está falando de emissões bancárias. Quando você está investindo em uma LCA, você está emprestando dinheiro para o banco para que ele empreste esse dinheiro para investir naquele setor. Diferente do CRI e do CRA, em que a sua negociação é diretamente com o empresário, com aquela empresa. Então, você está fazendo aquele crédito privado, direto. Já as LCIs e a LCA, você está com a instituição financeira no intermédio. Nesse caso, os riscos aumentam, né? Aumentam porque eles não têm o fundo garantidor de crédito, né? Que o banco tem. Isso, o banco, nos ativos como CDB, LCI, LCA e as LFs, que são as letras financeiras, eles possuem o fundo garantidor de crédito. O que é o fundo garantidor de crédito? Ele te assegura até 250 mil de perca num caso de inadimplência, né? Num caso do emissor daquele título não te pagar, dele ficar inadimplente. Então, o fundo ele te garante até 250 mil, se eu não me engano, 4 vezes ao ano por CPF, né? E também por instituição Por bancária, instituição, né? isso, Então, 250 por instituição bancária. Aí entra a questão da diversificação, né? A gente sempre pensando nisso, né? Para diminuir esses riscos. Se você entrar em qualquer plataforma de investimento, você vai ver que tem muitos CDBs pagando uma taxa alta, assim, por exemplo, cento e tantos % do CDI. Né? Que o CDI, lembrando, é aquela taxa que é muito parecido com a Selic. Tá? Que é aquela taxa... Praticamente entre os bancos. Então, é uma métrica, né? Então, 100% do CDI vai render o 10,65, né? 120%, né? Então, você vai colocando... Aí você sabe mais ou menos de acordo com a taxa vigente, né? Você vai perceber que bancos menores tendem a pagar mais... Porque ele ter quer um atrair, retorno né? porque ele quer atrair. Mas é claro, o risco... Qual que é o risco da operação? É porque o banco menor, você corre mais rico do que num bancão. Num bancão, dificilmente você vai encontrar Ele vai quebrar. Mas a contrapartida é que dificilmente você vai encontrar um CDB pagando 100%.
entendeu? Por quê? Porque ele é menos arriscado, né? Então, tem isso. É interessante, assim, você, como estratégia de diversificação, tentar ganhar um pouquinho a mais e tal. colocando um valor menor. Mas é claro, assim, você tem a segurança de que tem o FGC, mas é igual o seguro, entendeu? Você tem seguro do carro, mas você não quer usar o seguro do carro. Para não usar. Exatamente. Que dó que dá no bolso. Mas deixa eu Existe pagar para não usar. uma outra métrica que a gente pode analisar também, que é o rating, né? O rating, ele é o risco associado ao crédito daquele emissor. Então, existem empresas especializadas em rating que classificam as instituições financeiras. E aí você olha lá, Banco X, rating AAA. Ele é um rating mais alto. E aí quando você olha, muitas vezes, um rating de uma instituição que é B, ele já não é tão bom. Existe um risco maior daquele emissor ficar inadimplente e não te pagar. Então, além das taxas, é sempre interessante olhar o rating das instituições, para que você veja o risco da instituição. Olha só que massa, bastante dicas, né? Só que, Fábio, vamos lá, assim, agora nós estamos com alguém ali assistindo que tem uns 15 mil lá de reserva. Onde que essa pessoa vai fazer isso, gente? Qual é o caminho para ele poder... Lembrando que esses 15 mil tem que ficar quieto lá. Então, ele né? não vai usar esse dinheiro para investir, porque ele é reserva. Ele é capital de reserva. Então, como que a pessoa faz? Aquela pessoa que guardava lá embaixo do colchão, agora, o que eu vou fazer? Que tá com esse dinheiro na poupança, o que ela tem que fazer? Quem que ela tem que procurar? Assim, os bancos e as corretoras são as principais ferramentas que a gente usa para investir. Muitas vezes, cada instituição vai te pagar uma taxa diferente. E aí, qual que é a melhor corretora? Qual que é o melhor banco? Aquele que supre as suas necessidades. E qualquer um pode fazer uma operação numa corretora. Qualquer um maior de 18 que tenha um CPF, tenha a sua documentação. Acho que hoje até menores de idade representados pelos pais. Então, aquela pessoa que fala assim, não, investir não é pra mim, porque isso é só pra quem é rico, pra quem tem dinheiro. Você tem vintão na É o conta, primeiro você pode mito que a investir. gente já vai jogar por terra aqui hoje. Exatamente. Qualquer um que tem um CPF e tem um dinheirinho ali, pode fazer os seus investimentos. Entrou numa corretora, ele consegue. Simples. Não é o bicho de 7 cabeças. É interessante você ter É claro que o primeiro contato, normalmente, que as pessoas têm é via banco, né? Sim. Porque elas têm uma conta no banco e aí tem lá uma aba de investimentos. Sim, físico ou digital, né? Hoje em dia os bancos digitais estão também entrando com força. Né? E que tem alternativas interessantes, né? Dentro dos bancos digitais também, né? E você vai lá e vai abrir os investimentos lá. Então, ali você vai ver. Só que o que acontece, né? Por exemplo, o banco, ele vai tender a oferecer os produtos do banco. Lá, sim, claro. Entendeu? Só que todo banco, normalmente, tem uma corretora associada. E tem corretoras que não estão associadas a bancos. Tá? As independentes. Que são canais... se bem que... hoje em dia, a maioria dos que a gente conhece está ligado a algum grupo financeiro, tá? Mas, de qualquer forma, são canais especializados na distribuição dos produtos financeiros. Né? É lá que você vai encontrar a maior quantidade desses fundos, desses CDBs, desses investimentos. Né? E hoje em dia, é super simples você abrir. Né? Você precisa da conta, abrir uma conta na corretora, né? Você precisa ter uma conta bancária. Que não precisa necessariamente ser no mesmo banco, né? Não. Você abre essa conta numa corretora. Você manda... É tudo online hoje em dia. Via Pix, inclusive, né? Para fazer transferência via Pix. Gente, na minha época... Se fosse velho... Eu lembro quando eu tive que abrir uma conta na corretora, eu nem tinha dinheiro, assim, eu fui para aprender como é que era, porque tinha um amigo fazendo, né? Eu fui abrir na corretora que ele tinha, que nem existe mais, inclusive. E eu tinha que assinar um formulário enorme, acho que tinha até que... Eu não lembro se tinha que ir em cartório. Reconhecer firme. Mandar... Eu acho que tinha que reconhecer firma. Tinha que reconhecer firma, né? Aí você mandava para São Paulo,
por correio, aí eles iam checar aquilo lá, depois... Mas não é que o Pedro é velho, Não, é isso aí que é não faz tanto tempo, não. Faz pouco tempo. É muito real A isso. coisa mudou muito rápido, né? Mudou. E hoje, então, a gente abre facilmente uma conta na corretora, Sim. com poucos cliques, inclusive, ali no próprio aplicativo do banco. Eu acho que em meia hora, eu acho que você consegue abrir hoje em Até dia. menos. Até menos, você já tendo dinheiro em uma outra instituição, porque a maioria das corretoras não dá pra você fazer aquele depósito físico, né? De você ir lá, voltar no caixa. Hoje isso aí tá quase extinto, né? Então você já tendo dinheiro em outro banco, você consegue abrir sua conta, transfere o dinheiro, ativou a corretora, você já tá podendo investir. Na hora, no mesmo dia. Alguém vai entrar em contato, ou é ali pelo aplicativo mesmo, ou pela conta da corretora mesmo que você escolhe. Porque aí entra a questão da responsabilidade de ter conhecimento para saber alocar corretamente seus recursos. Eu né? acho que o primeiro passo que as corretoras fazem é o perfil do investidor, né? Perfil do investidor. Se o perfil do Vamos falar investidor se ele é Vamos falar agressivo, desse perfil do se ele investidor. é... O que é isso, para que serve, como é que é? Que realmente é o primeiro passo da corretora. Eles querem saber o seu perfil até para te apresentar os melhores ativos, no caso, né? Tem até uma regulamentação, né? Eu acho que eles têm que fazer esse O perfil. percentual de alocação vai depender de cada perfil. Então, se você tem um perfil conservador, dificilmente você vai ter 100% da sua carteira em ações, porque não faz o menor sentido para o seu perfil de risco. Então, quando você faz uma conta numa corretora, ele vai te fazer uma série de perguntas. Se você já tem dinheiro investido, o que você conhece, você já investiu antes, para determinar o seu perfil. E aí a classificação depende de cada lugar. Tem corretora que dá mais de um perfil, então dá conservador analista, conservador arrojado. Mas, num geral, é dividido entre conservador, moderado, arrojado e agressivo. Depende de cada corretora. Sim. Mas isso vai determinar a porcentagem de alocação em cada coisa. Se você vai estar mais posicionado na renda fixa, se você vai estar mais posicionado na renda variável, que são fundos, ações, né? Tudo que a gente falou até agora está na renda fixa. Então, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA estão na renda fixa. Então, o perfil de investidor vai estar diretamente ligado ao percentual de alocação em cada coisa, que é a sua carteira de investimentos em si. Que legal. Não, é muito legal. Esse muito mundo, bom. eu estava comentando aqui nos bastidores com o professor Pedro, que quando eu estava fazendo doutorado, eu precisava respirar novos ares, né? Sair um pouco da tese para não ficar 100% do tempo naquilo, e eu fui estudar o mercado financeiro. E aí eu terminei a tese e parei de estudar. Ou seja, parei de investir. Não façam isso. Eu quero voltar, inclusive. Mas é bem legal, porque como o Pedro já comentou aqui também, a gente aprende errando, aprende fazendo. E outra, você não vai tirar o dinheiro da sua conta de energia para brincar no mercado financeiro. Por favor, pessoal, não é isso que nós estamos falando aqui. Não, jamais. Você normalmente sugere-se você pegar um dinheiro ali que você não vai precisar dele no curto e médio prazo, né? Então, quando fala assim investimento é justamente isso. Eu fui brincando com isso. Até eu tinha umas tralhas lá em casa, eu vendi aquelas tralhas para pegar um dinheirinho para Olha, viu? Renda para brincar no mercado financeiro. Mas daí eu brinquei com um dinheiro que eu não, sabe? Não tava naquele... Precisava, mas assim... Tava lá, eram umas tralhas que estavam paradas lá, eu literalmente, juro pra vocês, vendi uns negócios lá, umas besteiras que eu tinha em casa, que eu não usava mais, pra fazer uma graninha pra entender o mercado financeiro. Porque você só vai entender quando você realmente começa a comprar, você começa a vender, você bota aqui pra ver quanto é que rendeu. Pô, é muito legal. É muito gostoso você ver. Investimento de risco, né? Principalmente você vai fazer, é bem nessa leitura. Eu tinha uma frase que eu ouvi que eu achava muito boa, né? Para você fazer isso, sempre faça isso com o dinheiro da pinga. Nunca o do leite. Boa, isso mesmo. E não tem aprendizado maior do que quando você perde, né? O dinheiro da pinga. Exatamente. Que dó que dá. Mas é verdade, é bem legal. Aconteceu várias vezes. Eu perdi bastante dinheiro, mas é um dinheiro que eu não tirei de algo que eu ia precisar. Não é daquela conta. Mas eu aprendi. Mês. Então acabou sendo um investimento, porque eu aprendi. Eu vejo, esse é um problema, eu vejo muita gente que às vezes quer, e até a gente está falando dos investimentos, a pessoa quer porque o primeiro interesse é mercado de ações, não sei o quê, e ela quer ir ali, só que muitas vezes aquilo ali não está adequado ao perfil de risco dela. Sim. Né? O conhecimento que ela tem não... Eu vou
confidencial um negócio que aconteceu Fala. comigo, lógico, né? Essa questão de perfil, né? É muito isso. Né? Às vezes você tem um perfil conservador, mas você vai lá e compra uma ação, que já é mais do moderado e arrojado. Aí é bem legal, chega a ser engraçado, Ana. O cara vai lá e compra uma ação, o Fábio, né? Vai lá e compra um ativo. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Por exemplo, ação na Petrobras, por exemplo. Enfim. Só pro Eu acho que pessoal acontece entender. isso com todo mundo. A pessoa vai lá e compra no aplicativo e fica atualizando toda hora lá pra ver se subiu. Tô mentindo? A pessoa que tá começando a investir, que tá aprendendo a fazer, ele vai lá e compra uma ação no valor lá, tal. Aí, putz, será que vai subir? Será que vai descer? Aí ele fica olhando toda hora, quer olhar toda hora pra ver se já ganhou algum dinheiro pra vender ou pra ver se ganhou dinheiro. É bem engraçado isso, assim. E é assim que a gente aprende, né? Você começa a entender os gráficos. É um mundo, assim, bem gostoso, inclusive, de estudar. É interessante que a pessoa esteja, primeiro, bem posicionada na renda fixa, independente do perfil. Se a pessoa não tiver conhecimento, ela esteja bem posicionada na renda fixa antes de entrar no mercado de fundos, de ações, que é a renda variável. E algumas pessoas que não possuem tempo ou disponibilidade, trabalham muito e já têm um capital maior, podem procurar um profissional. É um que o assessor de investimentos faz. Ele cuida do capital daquela pessoa que já tem um dinheiro maior, mas não tem tempo para cuidar. E aí você pode passar essa missão para um profissional te ajudar nas suas alocações de acordo com o seu perfil. Então, o profissional do mercado financeiro sempre vai respeitar o perfil do investidor. Mas para todo mundo que está começando, vale super a pena você começar ali na renda fixa, investir num tesouro, depois vai para um CDB, vai conhecendo outros ativos. E aí vale a pena conhecer um pouquinho de cada ativo, arriscando o dinheiro da pinga, sem arriscar o dinheiro do leite, para você conhecer e entender o funcionamento do mercado. E é interessante a gente pontuar que a gente não sabe o que vai acontecer no mercado. A gente não sabe como prever a inflação de amanhã. A gente não tem certeza de qual ação vai subir, qual ação vai cair. Então, antes de entrar, saiba bem o risco que você está correndo em cada coisa. São variáveis que a gente precisa monitorar, né? Acompanhar, criar o hábito de acompanhar todos os dias, né? E até mesmo para você conhecer o setor, o cenário, né? Já que a gente está falando então de renda variável, Questão de até mesmo conhecer esse ambiente, aí você vai falar sobre se investe aqui no Brasil, fora do Brasil? Sim, eu acho que isso aí é um ponto importante, mas eu ia perguntar a respeito, por exemplo, dos fundos imobiliários. Também. Fundo imobiliário é uma alternativa para quem está começando, sim ou não? Porque eu também brinquei com fundo imobiliário. É muito gostoso você ver todo mês caindo lá na conta lá da corretora o seu dividendo. Né? Para mim foi o mais gostoso foi mexer com fundo imobiliário, por conta disso, porque eu adoro ver. Mesmo que seja centavos, ele fica quicando lá na sua corretora todo mês. É muito legal, é muito gostoso trabalhar com fundo imobiliário. Para mim, né? Tem gente que não gosta. O que é o fundo imobiliário? O que é o fundo imobiliário? O fundo imobiliário, né, ou seja, ele para comprar ele, ele é cotado em bolsa, né? Então ele nada mais, quando você compra ele, você nada mais está fazendo que a cota de um fundo, né? E esse fundo tem normalmente o que acontece é que ele tem diversos, tem muito por exemplo, galpão logístico, tem imóveis que são alugados, né? Shoppings, né? Tem bastante. E o aluguel desses imóveis é que vai virar esse rendimento que fica pingando lá, tá? Então é interessante, eu acho que está mais na categoria de renda variável, né? O fundo imobiliário, afinal de contas... Ele varia, né? Ele tem as suas variações. Ele é cotado apesar em bolsa. Apesar de ser né? menos, né, do que qualquer outra ação. Né? O fundo imobiliário ele tem uma variação menor, né? Depende do fundo, né? Não existem só fundos imobiliários, tem vários tipos de fundos. Então, existem fundos de renda fixa, existem fundos multimercado, fundos de papel, que são fundos de ações, fundos imobiliários. Fundo de tijolo. Né? Então, assim, depende do fundo e depende também do período de vencimento e liquidação daquele fundo, né? Quando a gente vê, muitas vezes, o investimento e o número D na frente, então... D mais 1 significa que em até um dia útil você consegue fazer o resgate daquele dinheiro. Existem fundos que tem ali D mais 15, D mais 20, D mais 30. E aí a cotização do fundo vai ser no dia do resgate. Então,
nesse período, uma grande volatilidade pode acontecer. Então, quando você tem fundos D+1, você está num risco menor que você está num fundo D+30. Porque até, né, daqui 30 dias, muita volatilidade pode acontecer. Então, são outras variáveis além do tipo de investimento. Claro, os fundos imobiliários entram na renda variável, mas existem outras questões para a gente avaliar em relação à volatilidade daquele ativo. E é interessante que você falou do dinheiro pingando na conta todo mês. O fundo imobiliário geralmente é buscado por aquelas pessoas que querem uma renda passiva mensal isenta de imposto de renda. Porque o provento, seja o dividendo, ele vem livre de imposto de renda, mas a valorização da cota, ela é cobrada em imposto de renda. Mas o governo, acho que o governo passado já estava falando em tributar, né, Os dividendos. Estamos falando Sim, ainda. sim. Não ainda, né, até agora. Mas uma coisa importante também é, apesar do fundo imobiliário tender a ser mais estável, não necessariamente, tá? Porque, imagina, ele é respaldado num negócio real, certo? Que é o aluguel de espaço. Muito, É. né? Então, por exemplo, os shoppings que fecharam. É. Então, muitos fundos despencaram. Uma outra coisa que eu achei bem interessante quando eu estava estudando fundo imobiliário, que, por exemplo, lá você compra um shopping, né? Um fundo de shopping. Tá. E chega no dia de pagar, de cair, de pingar o dividendo, ele sobe um pouco de preço, porque a galera começa, principalmente aqueles que pagam mais. Né? O valor do ativo ele começa a subir, porque a galera vai começar a pagar, vou comprar. Se for D+1, né? Vou comprar, porque amanhã é dia de pagamento. Inclusive, a própria corretora já te avisa, né? Ó, tal dia é dia de pagamento do ativo tal. E aí a galera começa a comprar, obviamente, começa a aumentar a demanda e o preço vai aumentando. É muito legal, é muito fantástico assim, porque o preço do ativo cotado em bolsa, né, ele é muito da expectativa das pessoas. Então você fala, gente, se eu sei que no dia 1º esse fundo aqui vai pagar lá, sei lá, R$2, não sei o quê, aí eu, muito esperto, vou pensar o quê? Eu vou comprar no dia anterior, né? Porque no dia seguinte eu vou coisar e depois eu vou ganhar o dinheiro e depois eu vendo, né? O problema é que todo mundo pensa assim. E aí todo mundo começa a comprar antes e todo mundo vai vender depois de receber. Todo mundo compra caro e vende barato. E o valor que vai ter variado é exatamente o pagamento, entendeu? Mas é muito legal, cara. É fascinante esse mundo aí. Assim, agora a gente conversando aqui me deu saudade. Acho que eu vou voltar a estudar. Vamos lá, Ana. Qual que é o próximo tópico do assunto aí? Deixa eu pegar a pauta aqui que a gente tá... A gente já falou de renda variável, né? De diversificação. Até a gente comentou bastante aí sobre essa questão do risco, né? Falamos também do fundo garantidor, né? Você comentou ali de R$250 mil por CPF, né? Falamos da inflação, falamos da Selic, falamos de renda fixa, mas eu acho que a gente poderia explorar um pouco mais a questão da renda variável, né? Nós falamos agora do fundo imobiliário, que eu particularmente acho bem legal de estudar. Mas o que mais tem de renda variável, além do fundo imobiliário? Quais são outros tipos de possibilidades que eu posso investir depois que eu já garanti a minha reserva de emergência? Renda variável é tudo aquilo que você não sabe a rentabilidade. Quando a gente fala de renda fixa, a gente já sabe o que a gente vai ganhar. Seja uma porcentagem pré-fixada ou seja estando atrelada a algum índice, como por exemplo um IPCA ou um CDI. Mas quando a gente fala de renda variável, é aquele #descubra, sabe? O que vai acontecer? Não sabemos. Então você não sabe quanto vai estar a cota do fundo, você não sabe quanto vai vir de dividendo, você não sabe o que vai acontecer com aquela ação. Então na renda variável entra tudo aquilo que a gente não sabe o que vai render. Então fundos de diversos tipos, não só fundos imobiliários, existem fundos multimercado, existem assim, diversos fundos de papel, existem as ações, existem as criptomoedas que também estão dentro da renda variável. Então, todo esse universo a ser explorado, que você não sabe quanto você vai ter de rentabilidade, está dentro da renda variável. Lembrando que esses ativos têm um risco bem maior, né, do que na renda fixa. E ele fica atrativo porque o rendimento dele acaba sendo maior por conta do risco, né? Acho que é mais ou menos essa a ideia, né? É. Acho que não é uma regra, Não necessariamente. né? Não é uma regra, mas é o que tem acontecido. Quanto maior o risco, maior o retorno. Essa frase é válida? Ou é uma fake news?
Porque as pessoas se iludem muito e a gente ouve muito falar de que a renda variável ela traz um retorno financeiro maior e por conta dos riscos. Olha, sim e não, né? Administrador e agrônomo adora falar um depende. Depende, economista também depende. Acho que economista também. Essa história, assim, a renda variável, a gente sempre ouve, né? Renda variável por longo prazo, né? É verdade. Por quê, né? É evidente porque por a renda variável ser variável, ela tem um risco maior do que outros ativos, né? Então, um pouco dessa história, eu acho que vem assim, se você pegar o mercado americano, né? Se você investiu em ações, sei lá, na década de 50, você está muito milionário na década de... Não, se bem que... na década de 50 já passou 70 anos, né? Vamos pegar antigamente, assim, né? Uns 40, 30 anos, porque é um mercado bem pujante, certo? E que surgem muitas empresas grandes, né? E pujantes, né? E que, portanto, tem essa questão de que tende a ter uma valorização de longo prazo no ativo de renda variável, né? Agora, se você pega o Brasil ele tem uma situação diferente. Por quê? A nossa taxa de juros é estruturalmente mais alta e isso tende a depreciar os ativos de risco. Né? Então, é meio que uma comparação, certo? Eu falo, olha, a nossa taxa de juros hoje está em 10,65, certo? Eu não vou correr um risco para investir numa empresa lá, se ela não me pagar pelo menos esses 10%. E, na verdade, tem que ser muito mais, porque tem que pagar o risco. É 10% sem risco versus quanto, né, com risco. Então, por isso que a escolha de ativos de renda variável num ambiente que a taxa de juros é estruturalmente alta, ela tem que ser bem mais criteriosa, né? E esse movimento vem em conjunto, né? Por isso que a própria iniciativa das pessoas querendo saber mais de investimento é porque elas estão percebendo essa necessidade, né? Veio a necessidade, por exemplo, assessores de investimento, né? Era uma coisa que era muito difícil você ter acesso a isso antes. Sim, muito. Né? Que ter uma orientação sobre como investir, como escolher, né? E que são coisas que estão se popularizando hoje, né? Tem mais informação. Mas isso não muda esse fato, entendeu? É um terreno mais... minado. É um terreno mais difícil do que se eu tivesse nos Estados Unidos, por exemplo, né? Essa seria a minha próxima pergunta. Como Investir lá lá fora fora. é possível ou não? A tal da S&P 500... Por isso que a gente fala... É uma alternativa tanto de, boa? Tipo assim, invista em dólar. Compre dólar, como que é? Dá sim, dá para fazer isso dentro de uma corretora brasileira ou corretoras que têm uma sede lá e fazem esse meio de campo. Mas antes eu queria complementar o que o professor comentou sobre um ciclo macroeconômico de inflação, é que é cíclico. A gente já pegou inflação a 13 e pouco e a gente já pegou inflação a 3 e pouco. Então, existe um rebalanceamento que a gente precisa fazer nos nossos ativos ao longo do tempo que visam o cenário que a gente está. Porque, por exemplo, se eu estou com uma inflação a 3%, o crédito está barato, as empresas estão podendo pegar mais crédito, investir mais e o setor privado está crescendo, talvez a renda fixa não me pague tanto quanto hoje num cenário de inflação alta. Se a inflação alta está me pagando bem na renda fixa, por que eu vou tomar um risco gratuito que não é do meu perfil na renda variável? Então, a gente tem que estar sempre atento a esses ciclos e ir se reposicionando de acordo com o cenário macroeconômico. Porque a economia são ciclos, né, professor? Sim. Então, assim, a gente tem que estar se reposicionando e se reajustando. Por isso é importante sempre estar acompanhando o mercado financeiro, né? As notícias, por que tal coisa fez abaixar lá a ação da Petrobras? Exatamente. É o posicionamento.
E com relação ao investimento lá fora? Então, como fazer isso? Para a gente se proteger do risco país, que é o risco da moeda, a gente pode investir em outros ativos, seja comprando o dólar diretamente ou investindo em ações no exterior. Aqui no Brasil existem as BDRs. BDRs é o mecanismo que a gente utiliza para comprar ações do exterior aqui em real. Então, eu, brasileiro, compro ações do exterior por meio das BDRs. Mas se você tiver uma conta global em uma corretora ou utilizar de uma corretora internacional, você pode comprar diretamente as stocks, né, que são as ações lá e aí já em dólar. Mas o mecanismo mais fácil, eu acredito que sejam as BDRs para se comprar ações. Não só ações, você pode comprar de ativos no exterior, mas você pode comprar também títulos do Tesouro dos Estados Unidos, por exemplo, que são as Treasuries. Você pode comprar bonds, que também são títulos de renda fixa lá do exterior. Isso. Tanto a renda fixa quanto a renda variável que existem no Brasil, existe uma coisa muito parecida no exterior. A diferença é que você tem um cenário inflacionário diferente lá nos Estados Unidos. Agora o FID acho que está em 5,5%. A taxa de juros. A Selic deles lá, né? Como se tá em torno de 4. 4. Você tem ganhos menores do que uma inflação alta aqui no nosso país, mas você tem um risco de moeda menor, porque a moeda mais praticada, mais vendida, de maior liquidez do mundo. Então, você está assegurado no risco da moeda, então você tem uma diversificação de moeda, mas você também pode ter essa diversificação de ativos, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Mas hoje é super tranquilo de fazer, qualquer pessoa pode fazer com um custo mais baixo e a partir da sua corretora. Vai depender realmente da especificidade de cada corretora ali e do teu perfil também. Ele pode investir tanto na S&P 500, né, ou outros ativos, se eu não me engano, nessa área. Nasdaq, ou em gold, né, em ouro, né, também. Sim. Tem a possibilidade de comprar ouro, né. O mercado americano, assim, ele tem a vantagem de ser muito grande, né. Então, uma coisa muito legal que tem no mercado americano são os ETFs de tudo que você imaginar. Né? Então, por exemplo, eu quero comprar ouro. Você pode comprar via ETF lá nos Estados Unidos, vai ter vários ETFs de ouro. Eu quero investir no S&P, também. Vai ter vários ETFs que seguem o índice S&P, vários que seguem... Só para explicar para as pessoas que estão nos acompanhando, o S&P é o conjunto, a união das 500 maiores empresas americanas na Bolsa, né? E aí você compra um ativo daquilo ali, ou uma fração daquilo, né? Que a gente pode comprar fracionado, e você tá... É legal do S&P que você não fica refém do risco de uma única empresa, né? Então, pega a média ali do risco das 500 mais. Né? É um fundo de índice, né? Ele está atrelado ao índice, assim como aqui no Brasil a gente tem o BOVA11, que é associado ao índice Bovespa, né? Que são as nossas maiores ações brasileiras. Lá tem o S&P 500, que é um fundo de índice. No caso, se você comprar, ele vai estar atrelado ao desempenho dessas 500 maiores empresas. Diferente de você arriscar de investir em uma das 500, você está ali equiparado no índice. Aí uma acaba compensando a outra, né? Se uma está em queda ali, a outra está em ascensão. E você vai seguindo o índice, né? É muito legal. O mercado financeiro é top, né? E tem um ativo, por exemplo, você pode investir lá, esse investimento não é tão comum no Brasil, mas lá tem ETF de títulos americanos. Porque, diferentemente do Brasil, você não pode... por exemplo, aqui, se eu tiver R$30 e quiser comprar um título de tesouro, eu consigo. Lá eu acho que é bem maior, assim, sabe? Mas não tem problema, você pode ir via o ETF que investe no título americano. Né? Então, você tem os títulos de diversos vencimentos, títulos longos, títulos curtos... E aí tem esse efeito legal também de ficar pingando lá. Legal que você recebe em dólar. É melhor ainda, né? É muito legal, é muito bom. Nossa, acho que são tantas as dúvidas. Eu tenho uma outra pergunta ainda para fazer aqui, mas acho que já nosso tempo já esgotou, né? Lembrando que esse podcast não é uma recomendação de compra, tá? Exatamente. Antes de comprar qualquer ativo, não joguem a culpa na gente se vocês perderem dinheiro. A gente só está comentando o que existe, né? E eu acho que foi importante que a Nayara reforçou bastante aqui, a questão de ter uma assessoria, né, de investimento. Se você não sabe fazer,
E o que vocês comentaram sobre pegar uma pequena parcela ali, aquele dinheiro que está sobrando, para você ir aprendendo. Mas buscar informação é o principal. Estudar sempre, né? Porque a gente ouve sim, eu já ouvi muita gente que perdeu tudo, que perdeu muito dinheiro arriscando, principalmente em criptomoeda, né? Por não saber ou por confiar em quem não dominava tanto assim. Legal. Pessoal, eu gostei tanto do nosso bate-papo que o tempo passa tão rápido que ficaram Nossa, tantas tá bom. perguntas aqui, inclusive Ai, meu Deus. perguntas relacionadas ao nosso agronegócio. Então, Verdade. eu vou propor aqui mais um episódio para a gente gravar só falando de investimentos para o agronegócio. O que você acha? Verdade, carteiras do Vocês ar. topam ou não? Tá? Opa, será que tem como o produtor se segurar? Se blindar? Será que tem como vender soja, milho, café na bolsa? Olha aí. Olha aí. Vamos descobrir no próximo. Ai, Então, fica isso o aí. convite para você que se interessou pelo assunto. Próximo episódio aqui a gente vai tratar Isso mesmo. de investimentos, possibilidades de investimentos aí para o nosso produtor rural, né? Ele botar o seu dinheiro, a sua produção aí à disposição do mercado e receber muito mais às vezes do que ele está recebendo. Pelas Tô curiosa commodities. já, hein? E também tem ações do agronegócio. Olha só, que eu sei que eu já comprei, inclusive. Então vamos falar disso aí, dessas De agro. possibilidades. Tem muita coisa ainda para ser discutida, então fica a proposta aí. Fique ligado que nós teremos o 3º episódio da série Investimentos. Então, Ana, último recado aí. Reforçando então, pessoal, curte aqui o nosso vídeo, comenta o que você achou, o que você gostou, se ficou alguma dúvida também. E lembra sempre de compartilhar esse vídeo com a sua rede de amizade, com aquele grupo no WhatsApp, manda o link. Nós estamos com os vídeos em todas as plataformas digitais. Você vai acessar aqui o nosso conteúdo, tanto no YouTube e em outras plataformas também. Então segue a gente, curte, comenta e compartilha. É isso aí, então agradecendo aí a presença do Pedro mais uma vez, Nayara mais uma vez, Ana. Que Que agradeço. honra, né? Deu tempo. Obrigado, pessoal, pela disponibilidade. Num sábado de manhã, né? Vim aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigado, foi proveitoso demais. Nós tivemos aí 2 episódios, então fica o convite para mais um, para o próximo, para a gente falar de agro. Vamos. Tá legal. Com certeza. Muito A gente obrigado. agradece o convite, a Liga agradece, eu e o professor também. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Vamos ter um próximo, né? Se tudo der certo. É Isso aí. Obrigado, gente. Um Obrigado. grande abraço a todos. Até Fiquem com mais. Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.